aula de Conjuntiv 2. Conjuntiv 1. E os seus acessórios. O Conjuntiv 2, que é o primeiro que a gente viu, é o que a gente mais viu na vida, porque ele é usado com mais frequência no dia a dia, a gente já tem uma familiaridade maior. Com o Conjuntiv 1, a gente não tem muita familiaridade ainda. Só que ele sempre esteve presente no nosso aprendizado de alemão, mesmo quando a gente não percebia ele. Por quê? O Conjuntiv 1, da maioria dos verbos, não tem muita diferença. Vai aparecer a diferença só no do e no es e es, como a maioria dos verbos regulares, né? Do es e es. E tem algumas sutilezas, por exemplo, no ia, no vocês, ele fica só com esse etzinho, sabe, no final. Todos vão ficar com o et. E o verbo haben, por exemplo, no indicativo, vai ficar habt, só com t. Habt. E no do ainda é mais regular, porque o b não sai. Porque ali no indicativo seria du hast. E aqui fica du habest. Fala, ué, mas não era ich hätte? Aqui, deixa eu comparar isso com isso. Não era ich hätte? Agora virou ich habe? E também indicativo? Como assim, né? O primeiro modo, o Conjuntiv 1, indica uma situação hipotética, uma situação possível. Tanto que é a forma da possibilidade. Den Conjuntiv 1, Möglichkeitsform, a gente usa principalmente no discurso indireto. Você só está reproduzindo o que foi dito para você. Hier zeigt an, dass du das Gesagte nur wiedergibst. Außerdem kann eingesetzt werden, einen Wunsch auszudrücken. Precisamos nos desconectar do português, gente. Para conseguir compreender isso daqui, a gente precisa se desconectar. Hochlebe das Geburtstagskind. Não dá pra gente traduzir alta vive nascimento de criança. Não faz sentido, né? Mas seria um viva o aniversariante. Esse Hochlebe tem também Hochlebe der King. Tipo, vida longa ao rei. Mas a gente começa a perceber a ideia de möge dein Leben lang sein. Tipo, te desejo uma boa vida. E não tem como a gente traduzir ao pé da letra, entendeu? Vamos pensar aqui, ó. Sua vida, möge eu gostar. Sua vida gosta de ser longa. Que sua vida goste de ser longa. Mas é isso, te desejo tudo de bom, né? Te desejo muita vida pela frente. Desejo não. É um desejo. Expressa um desejo. Não eu desejo. Expressa um desejo. Que sua vida seja longa. Em português a gente usa bastante esse que, né? Pra expressar uma possibilidade. Enfim, outra estrutura. Tem que desconectar. E aí, o Conjuntiv 1 a gente usa só pra passar a informação adiante. Por isso que eu falo. Conjuntiv, a gente, apesar de ser uma pequena parte da gramática, a gente precisa aprender. Porque sem o conjuntiv, a gente não consegue fazer fofoca, a gente não consegue expressar desejos e nem consegue expressar sonhos. Ou seja, vai viver pra quê? Os outros tempos, modo de sobrevivência, realidade. Aí agora, pra você falar de algo que aconteceria, se tivesse acontecido, se fosse acontecer, porque aí tem todos os tempos verbais. Tudo isso, a gente precisa do conjuntivo. Sem o conjuntivo, a gente não consegue expressar, já? Por isso que ele é um conteúdo de B2. Porque a gente já passou de toda aquela parte lá, né, do dia a dia, de sobrevivência, do profissional, tudo aquilo. Então, diferenças. 1, discurso indireto. 2, situações nicht real. Guck mal. Der Konjunktiv 2 begegnet dir häufiger im Alltag. Er drückt aus, dass eine Situation nicht real ist oder nicht eintreten kann. So äußerst du zum Beispiel Wünsche, Träume oder stellt Vermutungen an. Auch für höfliche Bitten oder die indirekte Rede kannst du Verben im Konjunktiv 2 verwenden. Wärst du so freundlich, mir die Tür aufzuhalten? Luisa sagte, sie hätte Zeit. Sie müsste
gleich da sein. Wenn ich könnte, würde ich die Umwelt reisen. Ich hätte gern ein Pferd. Todos esses exemplos aqui já passaram pela gente. O verbo haben, na sua própria forma no conjuntivo. O verbo sein, que é a última frase aqui. O verbo haben, ali 2 exemplos, né? A primeira e a quarta frase, o verbo sein. Aí, na segunda frase e na terceira frase, um verbo modal, com o outro verbo lá no infinitivo, ou sem verbo, no caso dessa primeira Nebensatz aqui. Se eu pudesse, não tem verbo. Wenn ich könnte. E nessa frase principal ali, na Hauptsatz da segunda, ich würde die Welt reisen. O verbo reisen representando todos os outros verbos. Trinken, essen, tanzen, schlafen, arbeiten, so, bestehen, né? Qualquer verbo. Ja, aufhalten. Ah, Marina, por que aqui não tem então com würde? Porque tá no infinitivo, né? O ato de segurar a porta não tá conjugado aqui. O verbo conjugado é o war, é o sein. Antes de aprender o conjuntivo eins, que é uma situação pontual, a gente precisa dominar o conjuntivo zwei. Agora a gente vai fazer um exercício. Conjuntivo eins. Das machen wir zusammen. Wenn nötig, sehen wir aufs Leo. Ja? Ó, ich sei, du seist, ou seiest, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien. Como seria auf Português? Wie sei es auf Português? Meus professores dizem... Presente. A primeira parte ali tá no indicativo. Meus professores dizem, isso é realidade. Aí, dizem o quê? Que eu sou sehr begabt. Begabt é talentoso, dotado. So. Mein Lehrer sage, ich sehr begabt. Er behauptet, du seiest in Hamburg. Alle glauben, wir seien Zwillinge. Jetzt wieder die Konjunktiv 1, aber für andere Verben. Leben, nehmen, geschehen, mögen und tragen. Ich sage euch, wir lernen jetzt. So, wir gucken immer, ok? Vamos olhar sempre. Ah, a gente já sabe. Vamos conferir? Porque às vezes aparece alguma sutileza, a gente começa a ficar mais familiarizado. Vamos lá pro Leben. Es lebe die Revolution. A revolução vive. É verdade? É mentira? Wir wissen das nicht. Weiter. Dein Wille? Möge die Macht mit dir sein. Que o bem, que o poder esteja com você, que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Möge die Macht mit dir sein. Ja, gut. Ich danke euch für die heutige Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch wünsche ich euch. Tschüss.